Olá, seja bem-vindo ao Cenário Imobiliário 2020. Eu sou Ricardo Rosa, sou analista de investimentos e sou investidor desse mercado. E hoje eu tenho o prazer de conversar com meu amigo Thiago Cetim. Thiago, que é um entusiasta, investidor e desenvolvedor imobiliário, é fundador da S4, fundador e diretor, e tem mais de 15 anos de experiência nesse mercado. Thiago, estou errado em alguma coisa? Não, certíssimo. Agora... Obrigado pela presença, obrigado por compartilhar o teu tempo com a gente. E eu queria começar, Thiagão, entendendo um pouquinho da história do que foi um lançamento que vocês fizeram lá em 2017, que foi o Tal Conceição. Em 2017, vocês pegaram bem aquele período da crise dos distratos, né? E aí a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, vocês chegaram a mais de 50% de distratos naquele empreendimento. O que aconteceu lá atrás que tiveram esse pepino aí para resolver? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Ricardo. Enfim, é muito bom poder conversar sobre os desafios aí no mercado, né? A gente começou lá em 2017 com esse projeto. De fato, a gente começou na crise, passamos por um momento um pouco mais tranquilo e entregamos o projeto de novo agora num cenário adverso. A nossa referência durante esse momento foi o fim da crise dos distratos. Então, de fato, a gente pegou bastante desse movimento em cima dos nossos contratos naquele momento. Precisamos organizar bastante a nossa carteira, mas com o cenário já vinha se desenvolvendo e todas as discussões em cima da lei do distrato, a coisa foi se tornando um pouco mais amena, a gente conseguiu conduzir de uma forma mais tranquila, fazendo uma gestão mais pessoal com esses clientes, com essa carteira. E agora, por incrível que pareça, a pandemia para o mercado imobiliário trouxe um movimento de migração de imóveis menores, então a gente acabou se aproveitando desse momento. A gente chegou lá em fevereiro com quase metade do prédio em estoque, e nos últimos 8 meses a gente praticamente zerou. Chegamos a 95% de vendas e estamos fazendo a entrega do prédio agora. Então, enfim, saímos relativamente tranquilos aí desse processo. Ótimo, ótimo. E o que vocês enxergaram? Vocês então saíram aí de metade do prédio vendido para quase 100% durante a pandemia. Sim. Né? Isso para vocês foi um momento muito positivo, então, e o mercado, de fato, em momentos de crise, ele cria muita oportunidade, né? Onde é que vocês atuaram? O que foi que vocês enxergaram primeiro e viram, pô, aqui de fato a gente pode atuar? Eu acho que tem uma oportunidade, Ricardo. Quando a gente tem um problema pontual em uma empresa ou no mercado, a discussão é sempre um pouco mais complexa. Quando o mercado inteiro e todos os mercados vivem o mesmo problema, o desenho das soluções começa a aparecer de forma um pouco mais rápida. A gente percebeu, no começo da pandemia, um desejo muito forte de migração, principalmente das pessoas que vinham adiando, em função das crises, a compra de novos imóveis, a mudança para uma casa nova, ou para um imóvel maior, ou para um imóvel que desse a oportunidade de ter mais espaço para os filhos. E aí, talvez a gente tenha se encaixado um pouco nessa corrente, e a gente mudou um pouco a forma de captar esse cliente. Então, a gente, de fato, foi competir com o mercado de terceiros num espaço melhor. A gente usou muito tecnologia em redes sociais para captar esse desejo, e a gente começou a fazer um movimento de atender com mais pessoalidade. Então, sempre hora marcada, sempre um atendimento frente a frente, limitando o volume de pessoas, com especialistas no nosso projeto e não especialistas de mercado imobiliário. A gente tirou um pouco o corretor tradicional da jogada e colocamos corretores fiéis ao nosso projeto, e isso acabou fazendo com que a gente percebesse que as pessoas, no momento de, primeiro, né, trancados dentro de casa, todo mundo tinha carência de uma conversa mais franca, mais aberta e mais pessoal.
e buscando um produto que atendesse melhor a expectativa de qualidade de vida. Então, isso deu uma percepção para a gente está fazendo, em função dessa experiência, uma aplicação disso para os próximos projetos. A gente deve aplicar muito mais pessoalidade no atendimento, trazer um pouco desse movimento de socialização, de atender um pouco dessa demanda de socialização do cliente no momento de venda. A gente melhorou muito a experiência de compra. Acho que esse é o grande, foi a grande virada que ajudou a gente a melhorar a nossa performance em vendas. Não, legal. E você fala de experiência, é uma coisa curiosa, né? Porque, assim, a experiência, normalmente, a gente olha para o mercado imobiliário, que ele é um mercado super tradicional, né? Super até quadrado, às vezes, né? Muito difícil de mudar alguns processos. E quando você fala de experiência, normalmente é o cliente ir até o empreendimento, né? E, enfim, olhar o empreendimento e ver o tamanho da área, enfim. E a gente teve um período aí em que isso não foi possível. Ali em março, abril, né, acho que até final de maio, era proibido sair de casa. Assim, então, estava fora de cogitação. E ainda assim, você fala de experiência. Que tipo de experiência o cliente da S4 tem hoje? Quando ele vai, não, cara, eu quero conhecer o tal. Como é que eu faço? O que eu tenho? O que eu posso esperar? Ricardo, a gente tentou uma transição. O mercado tem uma percepção de que o trabalho de corretagem ele é ruim, em geral. Então, a primeira mudança é que, nesse momento, a única forma de atender o cliente era por hora marcada. Então, o nosso volume efetivo de clientes caiu bastante. Não podíamos correr o risco de perder esse cliente interessado efetivamente em comprar. Então, a gente colocou o corretor com uma especialização maior no projeto e a gente tinha o corpo da incorporadora envolvido no processo de venda. Então, a gente conseguia dar uma percepção de produto melhor e o corretor, o que a gente percebeu é que os corretores também têm uma percepção de que a empresa nunca está presente ali na ponta, na operação de venda. Então, a gente, com esse envolvimento, conseguiu dar segurança para o corretor, muito mais segurança para o cliente, por marcar, pelo momento que o produto vivia também, a gente conseguia levar o cliente para fazer uma coisa que não é comum no mercado, que é visitar o apartamento que ele está comprando efetivamente, e a gente não estava vendendo mais um produto na planta. Apesar de não estar completamente pronto, o cliente andava na obra, tinha uma percepção muito melhor de espaços, de qualidade de acabamento, do que ele efetivamente recebe como produto. E acho que o conjunto dessa atuação, desse modelo, acabou gerando uma percepção de realidade para o cliente. Então, ele não comprava mais uma ideia de um projeto, ele comprava efetivamente um apartamento, conseguia todas as informações, uma visão mais completa daquilo que ele efetivamente receberia. Então, isso foi bastante interessante. Acho que foi uma pequena mudança que forçou a gente a mostrar muito mais da realidade do processo de construção, de desenvolvimento do projeto para o cliente. Perfeito, perfeito. E você fala de tecnologia, essa parte de captação do cliente, enfim, mas e se a gente olhar para um outro lado, né, a tecnologia no empreendimento em si? Sei lá, o cara vai ter uma internet de alta velocidade já no prédio, ou o cara vai ter uma porta eletrônica, né, uma entrada eletrônica, uma portaria remota. Você acredita que esse movimento de colocar tecnologia no empreendimento, ele é um movimento que vem? É um movimento que vem para ficar ou é um movimento temporário? Assim, não, porque a gente agora precisa se afastar, então a gente vai colocar tecnologia, mas daqui a pouco todo mundo vai ser vacinado, todo mundo pode se abraçar novamente e a gente vai tirar a tecnologia porque ela custa caro, ou enfim, como é que vocês estão tendo essa leitura hoje da tecnologia nos empreendimentos? A gente tem já há algum tempo estudado colocar um pouco mais de tecnologia, um conceito de tecnologia embarcada um pouco mais robusta nos empreendimentos. Tem coisas extremamente simples que a gente consegue substituir no nosso processo,
e que trazem uma percepção de qualidade de projeto, assim, muito superior ao padrão que o cliente tem como referência. Então, coisas como automação, as famosas fechaduras eletrônicas, o acesso do próprio condomínio todo automatizado, os mimos, que são a tomada USB que todo mundo coloca na própria casa, mas as empresas não entregam como padrão. Então, a gente foi percebendo que isso não tem um custo significativo no desenvolvimento do empreendimento. Eu te diria que não custa 0,5% do custo de obra, mas tem uma percepção de valor agregado para o comprador fenomenal. Então, a gente fez essa experiência nesse projeto, algumas coisas nasceram com o projeto e outras vieram com a pandemia, e que a gente já incorpora isso nos próximos produtos. Não acho que isso é um movimento que fica pelo caminho. Eu acho que a pandemia deu uma percepção de coisas que são interessantes, algumas delas são necessárias para o dia a dia, mesmo após a vacinação em massa, que deve acontecer no horizonte aí de 1 ano, talvez 1 ano e meio, eu acredito que as pessoas se habituarão a esses novos parâmetros de performance, de uso dos imóveis, e isso não deve recuar. Acho que todo salto tecnológico não deixa a gente voltar para o patamar anterior. A gente vai precisar incorporar isso no nosso modelo. O cliente aprendeu, ele sentiu o gostinho disso, ele não vai querer menos do que isso. E do ponto de vista objetivo, o que a gente consegue entregar no momento de obra e o que a gente consegue agregar como qualidade de vida para esse cliente com um custo tão baixo, é um valor muito significativo na hora de comparar um imóvel com um concorrente, enfim, eu acho que isso não tem retorno. Legal, legal. E assim, Thiago, olhando hoje para o mercado, a gente vê aí várias pesquisas, vários apontamentos dizendo que as pessoas elas estão mudando a maneira como elas olham o imóvel, né? Hoje a gente fala muito de home office, pô, tá todo mundo em home office, até quando ninguém sabe. Se vai ser para sempre também, ninguém sabe, é tudo especulação. Mas fato é que as pessoas estão procurando imóveis maiores, né? E é uma tendência um pouco inversa do que a gente vinha observando. Eram as pessoas cada vez querendo imóveis menores e mais bem localizados, mais perto do trabalho, mais no centro. E hoje a gente vê isso ao contrário, as pessoas querendo se afastar um pouco mais, porque elas vão ter que ir para o trabalho 1 ou 2 vezes na semana, e querendo imóveis um pouco maiores. E como é que fica o desafio do incorporador? Porque assim, do nascimento de um projeto até a execução e entrega são muitos anos. Você não troca um estúdio por 1, 2 quartos com home office em 1 ano. Não dá para fazer esse movimento. Então, como é que está a leitura de vocês nesse sentido? Vocês estão enxergando, de fato, uma mudança que vai vir para ficar ou não? Isso é passageiro também? As pessoas vão voltar a entender que o imóvel pode ser uma coisa um pouco menor e mais bem localizada? Eu acho que tem um fator da indústria, né? Como você falou, o ciclo é muito longo. Normalmente, entre a compra de um terreno e a concepção de um projeto até a entrega, a gente pode passar aí 5, 6 anos. Então, de fato, é muito tempo para a gente se apegar a modismos e incorporar esses modismos no desenvolvimento. Mas existem outros fatores que são fatores mais objetivos. Então, a pandemia foi pontual. Talvez a gente não veja na nossa geração um outro movimento com este grau de engajamento global. Porém, a percepção do ganho de produtividade do home office veio para ficar. Então, nós precisamos incorporar esse conceito no desenvolvimento imobiliário. A gente tem clareza de que não será assim para sempre, mas não voltará a ser o que era. Então, a gente entende que existe uma demanda, sim, por um desenvolvimento que privilegie um espaço também para o trabalho mais confortável dentro dos apartamentos. A gente busca essa posição. Eu acho que tem espaço para todo tipo de imóvel. O imóvel pequeno não vai deixar de existir, especialmente em regiões em que você tem faculdades, escolas, hospitais,
em que você tem uma demanda de um público mais específico, tanto para locação, enfim, ou quanto para uma moradia em um prazo mais curto, uma moradia durante a semana, demandas mais específicas. O próprio Airbnb, eu acho que se passou também por um movimento interessante nesse momento, e eu vi com muito bons olhos, eles incorporaram muito rápido algumas políticas importantes para alocação de imóveis com segurança. Então, isso funcionou de forma bastante interessante. Acho que esse modelo de imóvel também não vai diminuir. Talvez ele não tenha mais, a gente não veja mais aquele grande volume de estúdios em todo lugar de São Paulo, mas certamente os estúdios nos lugares bem localizados, próximos ao metrô, onde o metro quadrado é muito caro, mas pessoas que morem fora de São Paulo e precisem de 3, 4 dias na cidade, enxerguem sentido em ter um imóvel como esse. O filho que vai para a faculdade precisa de um imóvel durante 3, 4 anos, alugado com um amigo, ou enfim, eu acho que isso não acaba. A gente já vem olhando, né, a nossa empresa é especializada em apartamento de 2 e 3 dormitórios. Então, a gente já vem olhando dentro do desenvolvimento como encaixar 2 dormitórios com 60 metros quadrados, precisa ter um espaço home office. Então, talvez a gente não consiga alterar de forma significativa as plantas e o encaixe disso, mas certamente o conceito de uso do espaço vai ser alterado para privilegiar o home office. Então, a adaptação nesse momento ela vai ser sutil, mas ela vai considerar esse ganho de percepção de produtividade que, em geral, o público teve. Todo mundo que a gente conversa, os clientes que a gente conversa, tem muito claro, exceto as pessoas que têm alguma atuação comercial, tem muito claro que uma boa parte do tempo será em home office e os imóveis têm que entregar essa condição de trabalho, essa qualidade de vida para esse morador. Ainda que não na área interna, né, Thiago? Me corrija se eu estiver errado, mas talvez um espaço de coworking dentro do próprio empreendimento, no térreo, na cobertura, enfim, alguma coisa que o comprador consiga, que aquele morador daquele empreendimento consiga não precisar se deslocar até o trabalho dele, mas que ele consiga ter um ambiente propício para o trabalho, é isso? Isso já é corrente, né? Os movimentos em áreas comuns para compartilhamento de uma série de serviços já é corrente. Eu tenho a impressão que esse ano eu já vi alguns imóveis com essa característica de não só espaços para um coworking dentro da área comum, mas salas de estudo, espaços para todos os públicos conseguirem usar em imóveis com espaço menor. E público econômico, Minha Casa Minha Vida. A maior parte dos projetos que já foram desenvolvidos nessa safra já estão olhando para esses movimentos, assim como a gente falava, né, de há 4, 5 anos atrás, imóveis de 20 metros quadrados, e todo mundo falou, nossa, é muito pequeno. Não, mas a lavanderia está fora do imóvel, o espaço para receber, o espaço gourmet da casa, né, ou a sala de jantar da casa já é um espaço no condomínio. Então, a gente, de fato, vai fazendo essa movimentação. Isso é inevitável. Agora, Thiago, isso não vai, de certa forma, encarecer o projeto? Porque, assim, quando eu compro um apartamento, eu compro lá 60 metros quadrados da S4, e eu estou recebendo 60 metros. Quando eu recebo 60 metros, mas eu tenho uma área que me fornece lá coworking, lavanderia, uma garagem onde eu vou ter minhas ferramentas, que não está dentro do meu apartamento, mas ainda assim isso está embutido no preço, né? E está também no custo do incorporador. Como é que faz o equilíbrio dessa conta? Vamos lá. Eu tenho a impressão que o mercado inteiro se adequa para as novas posições. Então, a gente nunca olha a gente nunca compara um imóvel de hoje com um imóvel de 10 anos atrás. A característica de aproveitamento dessas áreas comuns e a destinação dos usos é diferente. Há 10 anos atrás, os condomínios clube eram as grandes vedetes aí do mercado, né? 10, 15 anos atrás. E nesses condomínios você tinha o espaço mulher, com uma sala de beleza lá dentro do condomínio, você tinha espaços para babá, espaço para tudo quanto é tipo de uso, e com o tempo,
as famílias vão se modernizando e esses espaços vão se mostrando adequados ou obsoletos. Então, acho que o que a gente está fazendo, na verdade, é transicionar de espaços obsoletos para espaços que são necessários para o estilo de vida moderno nesse perfil de público. Então, a gente está deixando de colocar esses lugares, essas áreas que, de fato, não têm um uso tão significativo e trocando por espaços em que o cliente realmente precisa e essa demanda é natural, assim, a sociedade vai se ajustando, né? Se a gente olhar para esse desenvolvimento nos últimos 20 anos, mudou absurdamente. Hoje a gente tem lavanderia coletiva em quase todos os prédios, inclusive de tamanhos um pouco maiores, apartamentos de 100 metros quadrados com lavanderia coletiva. Que as coisas começaram a se ajustar para isso. Eu acho que não encarece, eu acho que muda a destinação do recurso para um aproveitamento mais inteligente para esse comprador. Perfeito. Acho que um bom exemplo disso é a garagem, né? A gente vê cada vez mais empreendimentos com menos vagas do que número de unidades, porque as pessoas, de fato, hoje, elas não precisam mais de um automóvel. Elas precisam se deslocar, né? Perfeito. Então, assim, olhando por esse ângulo, o que a gente pode esperar de vocês, né, enquanto incorporadora, para o futuro? O que vocês estão olhando, o que vocês estão planejando de lançamento daqui para frente? Bom, a gente tem passado por uma reformulação, né, e essa reformulação tirou um pouco a empresa daquilo que era o eixo tradicional. A gente sempre trabalhou com imóveis de 2 e 3 dormitórios, com um padrão muito estabelecido, em regiões próximas ao metrô, com características muito similares. A gente começou a olhar para outras oportunidades dentro da cidade de São Paulo. São Paulo é uma cidade que contém milhares de mercados diferentes, né? A gente precisa, de fato, cada quarteirão tem uma característica específica. Então, primeira coisa que a gente identificou nesse movimento, não existe mais uma diferenciação entre empresas de mercado médio, empresas de alto padrão e empresas de mercado popular. O conceito é muito parecido. A gente fala com públicos diferentes, mas o conceito é muito parecido. A maior parte do público tem um nível de informação, muitas vezes, ele chega pronto para a aquisição do imóvel, ele já tem um parâmetro bem estabelecido. Com isso, a gente agregou muita coisa de médio e alto padrão nos nossos imóveis. A gente vai fazer o nosso primeiro lançamento no centro de São Paulo, na Santa Cecília, estúdios de 22 metros até apartamentos de 100 metros quadrados no mesmo prédio. Então, a gente conseguiu elencar um conjunto de itens interessantes. A gente vai explorar muito o conceito do co-living dentro desse empreendimento. Então, vários espaços compartilhados, seguindo muito nessa linha da demanda do público, tanto lavanderia, quanto espaço de estudos, espaços de convivência em geral. O coworking é super necessário nesse momento. E automação e tecnologia. O imóvel tem que funcionar de uma forma muito mais amigável, tem que ser muito mais intuitiva para o comprador. E a gente vai levar parte desses conceitos para o Minha Casa Minha Vida. Então, a gente está começando a nossa primeira experiência no mercado de Minha Casa Minha Vida, um produto relativamente grande para o nosso padrão, já com 2 torres, 220 apartamentos. E a gente vai levar um pouco dessa experiência do médio padrão para lá. Então, é o Minha Casa Minha Vida, mas com um rooftop, com churrasqueiras no topo do condomínio, uma boa piscina, vários espaços de convivência, o próprio coworking, salas de atividades infanto-juvenil. Vamos incorporar um pouco dessa visão que o médio padrão tem num produto de classe econômica, justamente por conta dessa mudança do perfil de público. Não, ótimo, ótimo. E aí me surge uma dúvida, desculpa te interromper, Thiago. Mas assim, hoje a gente vê que as pessoas, elas estão buscando imóveis diferentes, né, diferenciados, imóveis até maiores, né, os 2 e 3 dormitórios de vocês que foram, 50% do prédio foi vendido agora durante a pandemia. E aí surge uma dúvida, as pessoas querem, mas elas têm capacidade financeira para isso? Elas conseguem arcar com esse custo de viver num imóvel um pouco maior do que elas são acostumadas?
Eu tenho a impressão, Ricardo, que essa talvez seja uma discussão um pouco menos imobiliária, um pouco mais macroeconômica, né? Nós estamos vivendo um momento no Brasil ímpar, com todos os problemas do mundo. E essa é uma experiência, eu acabei de passar por a empresa acabou de passar por um lançamento em março. Veja como as coisas são. No dia 16 de março, caiu o decreto na cidade de São Paulo, pedindo o fechamento de todos os estabelecimentos comerciais. Nós tínhamos um lançamento previsto para o dia 28, com abertura de decorado no dia 21, um dia depois do fechamento do comércio. Nossa decisão foi muito baseada na percepção que nós tínhamos da massa anterior que já havia passado no produto, de lançar o projeto sem decorado, antecedendo a semana do fechamento comercial, para tentar entender o que aconteceria. A primeira semana do projeto foi um fiasco, vendemos muito pouco, de fato, a gente tinha uma massa enorme de pessoas no produto, vendemos muito pouco. E aí fizemos uma análise, como isso impactaria a percepção do público em relação ao produto. E tomamos a decisão de tentar empregar essa pessoalidade que eu te comentei no processo de atendimento neste lançamento. O que aconteceu foi que nós começamos a ter volumes crescentes de vendas semana a semana, do fechamento até o mês de agosto. Nós vendemos 100% de um projeto em 4 meses. Um projeto de 150 apartamentos, com esse perfil. Então, quando eu vejo esse movimento acontecendo, eu penso sempre no seguinte, eu acho que você tem os dois públicos. Existe um público que tem a condição, está preparado para, e talvez não tivesse a intenção de compra de um imóvel naquele momento, e percebeu que a necessidade surgiu, e ele, em função da pandemia, e ele quis fazer essa migração nesse momento, garantir essa migração nesse momento. Mas tem um segundo público que estava satisfeito onde estava e percebeu que, do ponto de vista econômico, guardar o dinheiro no banco ou no colchão não faria mais o menor sentido. E a médio e longo prazo, a única certeza que a gente tem é que mercado imobiliário é um investimento sempre certo. Se você não errar a localização e não errar um parâmetro de preço de forma muito significativa, no médio e longo prazo é um investimento com um retorno sempre muito bom. Com essa mudança, quem tinha dinheiro no banco foi olhar para o mercado imobiliário. E isso gerou uma movimentação positiva. Quem não tinha toda essa capacidade e olhou para o cenário de juro no mercado, entendeu que talvez agora fosse a oportunidade. Porque certamente, em função da situação fiscal do país, nós não veremos essa condição no horizonte de 5, 6 anos de hoje. Não dá para acreditar que esse cenário se mantém estável se o país não fizer as reformas que precisa fazer. Então, de fato, o momento agora é um momento de oportunidade nesse sentido. Perfeito. Encaixou a fome com a vontade de comer, com o momento, a oportunidade, a coisa caminhou muito bem. Até para a gente entender se essas reformas passariam, o ideal seria trazer o Paulo Guedes aqui no cenário, né? Mas ele convite, se quiser conversar com a gente, será um prazer. Mas, Thiago, assim, o mercado imobiliário ele está absorvido hoje muito mais pelo cara que tem condição financeira, pelo investidor desse mercado, né? O cara que tinha um capital, tá lá, sei lá, tá num CDB ou tá numa poupança, e não, agora eu vou começar a perder dinheiro, eu vou colocar para cá, ou não, ou é o usuário final mesmo, é o cara que fala, não, eu quero morar no empreendimento desses caras aqui, porque eu gostei do padrão, enfim. Quem que é o público hoje? Por exemplo, desse empreendimento que vocês lançaram em março e venderam tudo até agosto? No meu universo estatístico, é um universo relativamente pequeno, tá, Ricardo? Mas o meu universo é basicamente o morador, é o usuário. Então, é o cliente final, ele compra a moradia. O que eu tenho visto muito no mercado, em função dos relacionamentos que a gente tem, é que o investidor, ele voltou para o mercado, mas um investidor um pouco diferente do que existia no passado. No passado, era um investidor que ele não tinha o capital para fazer essa aquisição, comprava pela euforia do mercado e descobria que a dívida não justificava a movimentação.
Hoje o caminho é exatamente o contrário. O investidor é o investidor que tem o recurso, tem o dinheiro, procura a boa oportunidade e compra o imóvel pensando na locação, pensando na rentabilidade de médio e longo prazo. Quem compra o imóvel pensando na revenda não entra nesse mercado final, ele está entrando no mercado secundário, que hoje abriu muito no famoso modelo das SCPs, enfim, tem bastante gente procurando esse tipo de oportunidade de investimento. E isso, obviamente, ajuda o mercado imobiliário a desenvolver produtos melhores, monta uma cadeia secundária, a gente consegue um modelo de funding mais interessante para o mercado, rentabiliza o investidor, troca um pouco o modelo aí de pagar um juro exorbitante pelo financiamento da produção para os bancos e transfere um pouco disso para o investidor privado. Então, a cadeia inteira começa a se equalizar, a gente distribui um pouco essa riqueza entre vários outros grupos aí que não operavam esse mercado e, por consequência, consegue um produto mais competitivo para o comprador, para o cliente final. Acho que, enfim, esse é um... eu estava até conversando, a gente conversou com o Peixoto Ascioli, um pouco mais, deve ao ar, não sei se antes ou depois de você, essa entrevista, mas ele nos disse o seguinte: Campos do Jordão, por exemplo, chácaras que eram vendidas por 180 mil estão sendo vendidas hoje por 350 mil. Então, assim, o mercado ele deu uma enlouquecida, querendo ou não, né? Os preços eles estão flutuando. Você acha que com esse aquecimento tão rápido como tem acontecido, muito acelerado por conta da pandemia, mas também por conta da baixa na taxa de juros, você acha que isso pode ocasionar uma bolha imobiliária aqui no Brasil? Eu não acredito em bolha. O que a gente fica muito atento é o movimento específico de oferta e demanda, tá certo? Nesse momento, muita gente que tinha algum recurso disponível para isso, começou a olhar para essa segunda moradia, para um espaço de lazer, muito por conta da pandemia em si. Isso gerou uma demanda um pouco maior nesse momento, mas talvez isso não se sustente no médio e longo prazo. O que não quer dizer que isso represente uma bolha, porque essa é uma fatia muito pequena do extrato do mercado. Agora, se a gente olhar, por exemplo, para a cidade de São Paulo, que talvez seja um mercado muito... Ele consegue dar parâmetros para o resto do mercado nacional. Não houve uma queda muito significativa no começo da pandemia. A gente teve lá um mês e meio de bastante preocupação, mas depois o patamar de vendas voltou de forma interessante para níveis médios históricos, um pouquinho acima dos níveis médios históricos, e continuou sustentado. Então, não há um grande crescimento em nenhuma das duas pontas, nem na demanda e nem na oferta. Eu acho que teve um ajuste pontual. A gente deve ver um cenário de relativa estabilidade aí no horizonte de médio e longo prazo. Não acredito no movimento de bolha. E acho que o mercado inteiro também está bastante vacinado contra isso. Todo mundo viveu ali o movimento pós-2014, né? A subida absurda de preços, aumento expressivo de oferta, e aí qualquer produto em qualquer lugar. Muita gente saiu machucada desse modelo, muita gente sofreu muito na questão dos distratos em função deste modelo. Então, hoje eu acho que um fator muda. Você não verá produtos lançados de qualquer jeito. Serão sempre produtos muito bem planejados, em localizações interessantes. Então, isso garante aí uma certa tranquilidade para o mercado. Ótimo, obrigado. A gente já está chegando no fim do nosso bate-papo aqui, no fim do nosso tempo. E eu queria entender um pouquinho da visão de vocês para o futuro. O que a gente pode esperar da incorporadora, da S4, para 2021, 2022, até um horizonte um pouco maior, 2025, 2030, previsão de lançamento, vocês vão entregar produtos, os produtos já estão prontos e estão só esperando o fim de pandemia ou algum momento diferente de mercado? Como é que está a posição de vocês hoje? Bom, vamos lá. A gente, pelo porte da empresa, né, a gente normalmente se concentra em produtos de tamanho pequeno para esse mercado, na faixa dos 50 milhões. 2021, agora no final de 2020, a gente ainda coloca mais um produto na rua. 2021, a gente tem um produto pronto para sair.
que deve acontecer no primeiro semestre, e a gente está trabalhando no desenvolvimento da safra 2022 de projetos. A gente está super atento a esse desenvolvimento nesse formato que a gente falou, olhando um pouco para o perfil de uso dos imóveis, características de projeto, enfim, a gente está diversificando um pouco o nosso modelo. A gente deve ancorar um pezinho aí no Minha Casa Minha Vida e um pé no médio. A gente segue com as duas linhas juntas. No horizonte de longo prazo, a gente deve partir, né, colocar a empresa num patamar aí de 100, 150 milhões por ano de lançamentos. E a gente está acreditando que o mercado não volta atrás. O mercado deve seguir nessa crescente, então nossa expectativa é que a gente chegue aí no final de até 2025 com alguma coisa em torno de 8 a 10 produtos lançados, com um modelo um pouco mais agressivo do que a gente vinha sendo aí até o ano passado. Maravilha, Thiago, maravilha. Muito sucesso para vocês. Obrigado por compartilhar o tempo conosco aqui. A gente sabe que é sempre uma dificuldade arrumar um tempinho na agenda, mas, enfim, você está aqui para compartilhar conosco, então, muito obrigado, muito sucesso de novo. Thiago Ceitin é CEO e fundador da S4 Incorporadora. Thiago, meu amigo, obrigado, tá? Um abraço. Super abraço para vocês, tá bom. Valeu.